Salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, ótima quinta-feira a todos, de volta para falar do Vasco. Ontem, me desculpe, mas eu me poupei de vir aqui para analisar aquela patética atuação diante do Fluminense, que culminou com a perda da invencibilidade no ano, no Campeonato Carioca, claro, e confirmou o que a gente já vinha falando há tempos. Esse elenco precisa de reforços para ontem, o recado está dado, o campo está gritando. Tudo sobre esse resultado, os desdobramentos, a bronca da torcida e a pressão em cima do departamento de futebol, você vai ficar a par aqui com detalhes. Então já sabe, me acompanha até o final, vamos juntos nessa comigo. Deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo, joga esse vídeo nos seus grupos de zap e se inscreva no canal. Bom, meus amigos, a derrota de ontem então segue ecoando ainda em São Januário. Também puderam. O time já vinha de uma atuação muito irregular contra o Volta Redonda, conseguindo um empate nos acréscimos, na Bacia das Almas, e ontem conseguiu se superar na ruindade. Isso sem falar numa semana onde acumulou negociações frustradas com Brian Rodrigues e com Bruma. Então, meus amigos, o que acontece é o seguinte: a pressão está grande porque essa situação dos atacantes irritou muito a torcida, que está apontando uma inércia, tanto do Pedrinho como do Marcelo Santana. Então, esse é o cenário atual do Vasco, após essa derrota e essa situação aí dos atacantes. No Carioca, a equipe ainda segue na zona de classificação para as semifinais da competição, é verdade, mas vai ter aí os 3 jogos finais decisivos, sendo 2 deles clássicos, contra Flamengo e Botafogo. Na segunda, os comandados do Carrilli voltam a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa às 20 horas, lá em Saquarema. Mais uma patinada, a situação vai começar a ficar perigosa. O Carrilli terá poucos dias aí para ajustar essa equipe e equilibrá-la. Como era esperado ontem, barrou Alex Teixeira, colocando o Paulinho mais à frente junto com o Coutinho e deixando aí o Verratti a mais à vontade. E aí colocando o Hugo Moura na proteção. Os minutos iniciais indicavam uma grande intensidade do Vasco, tanto que o gol saiu logo cedo. Mas logo em seguida veio o duro golpe e aquela ilusão. O time parou de jogar, sentou numa vantagem e se perdeu nas próprias limitações. O Fluminense se organizou e acabou com isso, buscando a virada ali, por conta também dos erros cruciais do sistema defensivo do Vasco. Veio o segundo tempo e as poucas opções do banco não deram resultado. Aliás, comprovaram de que o Vasco segue aí com um elenco cheio de lacunas e sem opções para entrar e reverter a desvantagem. Filme repetido do ano passado. A zaga ontem foi um desastre e o meio-campo idem. Muitos erros técnicos, problemas na recomposição e pouquíssimas finalizações. Para piorar, ainda teve o Coutinho afastado do jogo cedo, por conta de um desconforto muscular e virando dúvida aí para os próximos compromissos. Isso no início de temporada, meus amigos? Então, tem que se atentar. Não tem como passar pano para essa situação. Não tem justificativa para esse momento. Há sim constatações. Falta ao Vasco encaixe por não ter atacante de velocidade. O time não tem conexão e vive de lampejos individuais. A dupla de zaga não traz segurança. Isso vem sobrecarregando os laterais, que acabam virando ali verdadeiras avenidas. O meio-campo, então, que iniciou o ano com aquele toque promissor, ontem se viu totalmente perdido com erros imperdoáveis. Enfim, Carrilli vai ter que se virar nos 30 para dar um jeito aí nesse time, em meio à falta de boas opções. Após a derrota de ontem, o treinador não quis apontar culpados e não quis transferir a culpa para falta de reforço. Resolveu dividir ali a culpa com os jogadores, alegando que a responsabilidade é dele e de alguns atletas. E procurou dar um tom de esperança sobre a chegada de novos jogadores, enfatizando aí o bom trabalho da diretoria. Então, vamos ouvir o Carrilli. Não sei se a gente perdeu um pouquinho a confiança, e conhecendo os jogadores e o grupo nesse momento. Só sei que foi um jogo abaixo, tanto coletivamente, a responsabilidade é minha, como tecnicamente também de alguns atletas. A gente tem que trabalhar dia a dia. Nos primeiros jogos falei da parte física, seria normal cair pelo pouco tempo de trabalho. Hoje já não foi isso. Então é com calma agora, analisar o jogo hoje ainda, amanhã,
para ter uma reunião com eles para que a gente possa acertar o quanto antes e ter um rendimento melhor dentro de campo. Nós todos sabemos e o clube tem trabalhado muito, bastante para a chegada, né? Mas a gente sabe que não é fácil e a gente vai buscando alternativas dentro do que a gente tem dentro do elenco. Tá muito bom o trabalho, o entendimento tá muito legal, estão trabalhando muito Marcelo, Pedrinho, presidente Pedrinho, o diretor Marcelo. Mas enquanto o atleta não assinar, a gente não pode dizer que está certo, né? É isso. Estão fazendo propostas, estão analisando, está chegando perto de acertar, daqui a um pouquinho vem alguém e atravessa por inúmeras situações, né? E a gente acaba não acontecendo, mas a gente continua trabalhando, eles estão trabalhando muito para chegar a esses reforços que tanto o clube necessita. Óbvio que o Carrilli, como empregado do clube, não vai se insurgir contra a diretoria. Fica naquela diplomacia de dar força, de dar respaldo, mas fato é que internamente ele tem se preocupado sim com essa questão, porque a falta de reforços ofensivos respinga diretamente no seu trabalho, que pode começar a ser contestado mais à frente, dependendo aí dos próximos resultados e do rendimento da equipe. Mas o Pedrinho e o Marcelo Santana têm se reunido diretamente junto com o Felipe na tentativa aí de trazer novos nomes para qualificar aí o elenco, principalmente na parte ofensiva. O que são aguardados agora, até o fim da janela, que encerra dia 28, são justamente os atacantes lá, atacantes de velocidade que possam dar um novo gás aí na conexão do time. Não adianta eu vir aqui posicionar uma data, uma semana, porque cada semana é decisiva nessa busca por reforço. Com as dificuldades, o clube começa a olhar para outras alternativas, mapear jogadores que estejam aí com intenção de retornar ao futebol brasileiro, que possam ser úteis. Hoje, por exemplo, saiu o nome em alguns veículos de um suposto interesse do Vasco no atacante Eric Lima, de 30 anos, que se destacou no Botafogo e no Palmeiras e teria vontade de regressar ao Brasil após ser peça importante em 2 clubes japoneses e 1 chinês. Atualmente atua no Machida Zelvia, né, lá do Japão, com quem tem contrato até o final de 2025. O jogador tem um perfil que a princípio se encaixa na ideia de jogo, né, do Vasco, que é atuar pelas 2 pontas. Eu não consegui falar com os representantes do Eric, né, com seus agentes, para poder trazer dados mais consistentes sobre essa possível procura do Vasco. Mas é realmente um nome que pipocou com força nos bastidores nas últimas horas. O que eu pude apurar é algo no tocante a mais detalhes sobre o jogador. Pelo que eu fui informado, o Eric acumulou lá no continente asiático 160 partidas, né, disputadas, e nelas fez 62 gols, dando aí 30 assistências. Apurei também, junto a pessoas próximas ao jogador, que por ter contrato em vigor, ele vem evitando aí se posicionar sobre essa possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, já que é bem visto também por lá. Mas sempre deixou claro que é uma possibilidade que pensa com carinho e por isso não está descartado essa volta para cá. Ele tem, inclusive, ele sente que conseguiu, né, aprender muita coisa jogando lá fora, e essa evolução pode ser empregada aqui no futebol brasileiro. Lembrando que o atacante foi revelado pelo Goiás, ele se transferiu para o Palmeiras, no qual ficou 2 anos. Depois ele foi emprestado para o Atlético Mineiro e depois para o Botafogo em 2 oportunidades. E agora vive esses rumores aí de uma possível volta ao futebol brasileiro, em especial ao Vasco. Mas é um jogador, sim, que teve seu nome ganhando força nas últimas horas, e vamos ver se o Vasco vai evoluir ou não com esse jogador. Lembrando que o Tietê, né, jogou com o Eric nos tempos de Palmeiras, e eles inclusive são amigos, têm uma boa amizade, tanto que o atual volante do Vasco, quando se transferiu para o Botafogo, ele consultou o Eric para ter mais detalhes do time alvinegro naquela ocasião. Então pode ser aí uma peça importante nesse diálogo aí. Bom, eu vou monitorando essa situação e assim que tiver mais dados concretos vou passar para vocês, porque eu procuro trazer a informação mais correta possível. Ponto final desse boletim de hoje, mas amanhã eu sigo firme e forte com outro vídeo no ar. Agradeço a audiência, grande abraço e até lá.